Vamos nessa então, pessoal. Olha só, nessa aula eu quero falar para vocês sobre esquemas de aterramento. Na verdade, eu quero mostrar para vocês como se interpreta de forma correta os esquemas de aterramento, como se configura os esquemas de aterramento. O primeiro esquema que eu quero mostrar é o esquema TN. Esse esquema ele é falado no item 42221 da NBR 5410 e vamos ver o que diz aí, o que a norma diz sobre o esquema TN. Vamos nessa, olha só. A norma diz o seguinte: o esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes do esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. A saber, então olha só pessoal, observem que eu destaquei algumas palavras. Por que eu destaquei essas palavras? Justamente porque eu preciso explicar com um pouco mais de detalhe o significado de cada palavra, como por exemplo as massas. O que são as massas, meus amigos? Coloque na cabeça de vocês de uma maneira bem simples e definitiva. Massa é todo invólucro metálico condutivo e que no seu interior exista circuitos elétricos ou eletrônicos, ok? Mais uma vez, pessoal, para vocês entenderem, massa é todo invólucro condutivo que no seu interior exista circuito elétrico ou eletrônico. Como assim? Vamos lá, vou trazer um exemplo bem legal para você de uma massa, por exemplo. Vamos lá, olha só, chegando aí para vocês um fogão, observe esse fogão, vocês estão vendo o fogão pela parte de trás do fogão, é um fogão elétrico. Observe aqui, pessoal, o chicote aqui do fogão, ó, o chicote aqui do fogão, o fogão ele está desligado, então observa aqui o plug ó, do fogão no chão, e eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, esse plug é o plug de 3 pinos, então esse fogão, ou seja, a massa desse fogão, ela precisa ser aterrada. Para você entender melhor, vou fazer o seguinte, deixa eu aumentar esse plug aqui, olha só, o plug chegando, olha só, beleza? Então observem que esse plug ele tem 3 pinos, o pino do meio aqui é o aterramento, então o que acontece? Meus amigos, o chicote desse fogão, ou seja, esse rabicho aqui que liga o fogão, ele é claro que ele tem um condutor de proteção, ou seja, o aterramento. Então, quando o cabo de aterramento sai aqui do plug, ó, interligado no pino do meio, aqui do plug, ele liga diretamente na massa, na carcaça, na parte metálica do fogão. Então, essa parte metálica do fogão, o invólucro metálico do fogão, é a massa. Esse fogão, por ser um fogão elétrico, é claro que aí dentro tem circuitos elétricos, portanto, é a massa. Tranquilo até aí, meus amigos? Bacana? Deu para entender? Então, tudo aquilo que tiver a base metálica condutiva e no seu interior tiver circuitos elétricos ou eletrônico é a massa. Bacana? Então, isso serve para todo e qualquer equipamento. Beleza? Deu para entender? Bacana, então. Vamos seguindo. Então, olha só, deixa eu explicar para vocês a outra palavra que eu destaquei, olha só, são consideradas três variantes do esquema TN. Então vamos lá, aqui embaixo, pessoal, onde vocês estão observando letra A, B e C. Na verdade aqui são as variações do esquema TN, que é TNS, TNCS e TNC. Observa que todas essas variações têm as duas letras, né? TN, portanto, são as variações do esquema TN. Eu vou explicar todas essas variações de forma detalhada para vocês, só que eu já vou adiantando que não vai dar para explicar as três nessa aula. A gente vai começar primeiro com a variação TNS. Tranquilo até aí, meus amigos? Bacana. Uma outra palavra destacada aqui, pessoal, olha só. Disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Na verdade, para vocês entenderem, deixa eu ler um pouquinho mais atrás, olha só. São consideradas três variantes do esquema TN, você já sabe, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que esquema de aterramento se define através do neutro e através do terra. Tranquilo até aí, pessoal? Não é através da fase, é através do neutro e através da terra, do aterramento, do condutor de proteção. Vocês vão já entender. A princípio, eu só preciso que vocês entendam essas palavras que foram destacadas. Tranquilo até aí, meus amigos? Beleza, então, olha só. Como eu tinha dito para vocês, eu não vou explicar todas as variações nessa aula. Isso vai ficar para as outras aulas que vão vir, tá? A gente vai fazer uma série de aulas sobre essa questão dos esquemas de aterramento, tá bom, meus amigos? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar aí com a nossa primeira variação, que é a variação TNS, então observe aí já chegando na tua tela. A variação TNS, aqui no item 42221, está na letra A,
que diz o seguinte, ó, esquema TNS, no qual o condutor neutro e condutor de proteção são distintos, ou seja, pessoal, seguem caminhos diferentes, né? São diferentes, ok? Bacana até aí? Observem também o esquema de aterramento, ou seja, o esquema TNS, de acordo com a NBR 5410. Pessoal, vamos entender um pouquinho aqui esse esquema. Vocês estão observando aqui L1, L2, L3, isso são as fases que entram na edificação, ou seja, no prédio, na residência, ok? Mas, como eu havia dito ainda há pouco, as fases não definem esquema de aterramento, tá certo? Aqui embaixo observe N, que é o neutro, entrando também para a edificação, e observe PE, que no caso é a proteção, é o condutor de proteção, é o condutor de aterramento, ok? E aqui, aterramento da alimentação. Esse aterramento da alimentação, pessoal, algumas pessoas vão até se assustar com o que eu vou falar agora. Não é o aterramento da alimentação lá do padrão de entrada, do medidor de energia, não é. No esquema TNS, esse aterramento da alimentação é o aterramento da 5410, ou seja, do quadro de distribuição, da casa, da residência, da edificação. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza, olha só, mais um pouquinho aqui, as massas. Ó. A massa a gente já aprendeu o que é a massa, então isso aqui está representando que o aterramento está sendo ligado às massas, ou seja, as massas estão aterradas, como você pode observar aqui, olha só na simbologia, pessoal, tá? As massas aterradas. Tranquilo até aí? Beleza, então. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação entre o esquema da NBR 5410 e a situação real, ou seja, o quadro de distribuição. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu afastar um pouquinho esse esquema. Observe aqui, ó, afastando um pouquinho. E agora eu vou trazer aqui na tua tela um quadro de distribuição. Então, observe aí o quadro chegando, bacana. Beleza, olha só. Esse quadro de distribuição, ele tem dois barramentos. Esse barramento da esquerda vai ser o barramento de aterramento e o da direita vai ser o barramento de neutro. Então, bora observar como esse esquema de aterramento se configura dentro do quadro de distribuição. Vamos lá, olha só. Pessoal, observe que aqui já tem o aterramento. E esse aterramento, ele tem uma sigla, é a sigla PE. Observe que essa sigla também é mostrada aqui no desenho da 5410, ó, PE, ou seja, condutor de proteção. Agora, pessoal, de uma forma maceteada. O que é isso? É um caminho para você entender de uma maneira bem mais simples, tá? Esse condutor de proteção, ele também tem uma letra. Que letra é essa? É a letra T. Observe aí a letra T, ok? Você vai já entender, pessoal, como é que é essa forma maceteada, tá? Vai ficar bem simples, bem claro aí para vocês, ok? Então, vamos lá. Já entenderam até aí, né? Condutor de proteção, barramento de aterramento. Ele tem uma sigla, que é a sigla PE, que significa proteção, e tem também um T, de terra, tá bom? Beleza. Observa aqui no desenho da 5410, pessoal, o N. Esse N é o neutro que vem lá do padrão de entrada. Não é o N no padrão de entrada, é o N que já veio do padrão de entrada e chegou no quadro de distribuição. É esse N aqui chegando, olha só, pessoal, neutro, na verdade, aí chegando. Bacana? Então, a partir desse momento, pessoal, nós temos no barramento de aterramento o neutro e o terra. Bacana? Observa aqui no desenho da 5410 que eles estão jampeados aqui, eles estão interligados. Onde é que a gente pode identificar essa interligação aqui no quadro? É o próprio barramento, pessoal. Observe aí que é o próprio barramento. Bacana? Deu para entender? Então, olha só, pessoal, com isso já se configurou o esquema TN. Como, por exemplo, olha só, T de terra e o N de neutro. A partir do momento que eles se juntaram aí no barramento, já configurou o esquema TN. E agora o S, como é que se configura o S? Pessoal, a partir do momento que o neutro chegou no barramento de terra, ele também segue um caminho diferente. Observa, lá para o outro barramento. Olha só, e nesse exato momento surgiu o quê? O S. Bacana? Ou seja, o neutro seguia um outro caminho, ele separou do aterramento. Por isso que se configura nesse exato momento o esquema TNS. Tranquilo até aí? E a partir desse momento, esse barramento aqui da esquerda vai ter a função exclusiva de aterramento, ok? De condutores de proteção, e o barramento da direita vai ter a função exclusiva de neutro.
Bacana até aí, pessoal, deu para vocês entenderem? Então, funciona da seguinte forma, a partir do momento que está configurado o esquema de aterramento, e já está configurado aqui o nosso esquema TNS, aí funciona da seguinte forma, olha só, imaginem uma tomada, olha só a tomada. E aí, a partir do momento que precisou ligar essa tomada, olha só, precisou do neutro para a tomada, olha só, sai do barramento de neutro. Precisou do aterramento para a tomada, olha só, sai do barramento de terra para a tomada. E é lógico que essa outra parte aqui, ó, esse outro polo, é para a fase. Da onde vem a fase? Vem do circuito, do circuito das tomadas, ou seja, dos disjuntores. Bacana até aí, pessoal? Beleza? Deu para vocês entenderem? Pessoal, então, é dessa forma que se configura o esquema TNS, é a primeira variação do esquema TN, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só, essa forma que eu mostrei para vocês é uma forma maceteada. É lógico que a norma, ela explica de uma forma bem técnica, isso você pode conferir lá no item 4222, item 4222, ela explica a forma mais técnica dessas letras, na verdade, dessas variações. Como assim explica de uma forma mais técnica? Nesse item que eu acabei de citar para vocês, ela diz, por exemplo, que o T, que é a primeira letra, né, do esquema de aterramento, ela significa um ponto diretamente aterrado. O N significa massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado. E o S significa que são funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. Então, tecnicamente é assim, mas de uma forma maceteada aqui com a gente, de uma forma bem resumida, TNS é terra e neutro separado. Bacana? Né, que é mais simples de entender? Beleza então, gente. Grande abraço e a gente se vê aí nas próximas aulas, que a gente vai dar continuidade aí na explicação, já na configuração dos outros esquemas de aterramento. Valeu, gente. Grande abraço.